Claro, isso está claro, está lá pode não ter tido a velocidade e o resultado que as pessoas querem. Sobre isso, mas eu acho que você sabe, vocês aqui falar, né? São os melhores informados. Eu sou a favor de quaisquer investigações, pelo menos para os agentes públicos que se expõem. É um ato voluntário você aceitar ser candidato e depois assumir um cargo desses. Ainda mais com essas redes sociais, que tem tantas intrigas, mas é um fato natural, você tem que aceitar. Houve uma denúncia que resultou numa ampla investigação do Ministério Público, naquele caso de 2017, um dos motivos até que levou a comissão processante, que na verdade acabou sendo um golpe, o que foi confirmado pela justiça logo depois. Mas a principal acusação, praticamente a única, era de prevaricação, que eu tinha passado uma ordem para a corregedoria da prefeitura que não investigasse o caso daquele diploma da assessora. Isso nunca foi verdade, tanto é que a corregedoria no meu governo, ela sempre teve carta branca para investigar todas as denúncias que lá chegavam. Não precisava da minha autorização. E eu nunca impedi uma investigação da corregedoria. Mas isso foi denunciado contra mim. Na semana passada, já foi noticiado, creio que aqui também, o promotor público, depois de investigar minhas contas bancárias, os meus 30 mil e-mails, isso foi noticiado, está no documento que eu também recebi do Ministério Público. O meu telefone foi grampeado, a gente soube disso, nada disso foi o problema. Se eu estou fazendo a coisa certa, por que eu vou me preocupar? Quem nada deve, nada teme. Mas a parte melhor é que, com relação a essa denúncia de prevaricação, o Ministério Público, depois de 2 anos, arquivou o processo, porque verificou que não havia fundamento. Então, veja, é um atestado da minha idoneidade nessa situação de uma acusada suposta prevaricação. Não aconteceu, percebe? Agora, a imprensa depois, não estou criticando vocês, não dá o mesmo impacto. Porque a própria população acha que isso é obrigação, né? Percebe? Mas, lamentavelmente, eu me sinto orgulhoso, depois de tanta investigação, de que o resultado seja a meu favor. Quer dizer, tudo não passou de mais uma acusação leviana porque não tinha embasamento. Mas alguém achou, e se ele prevaricou, vamos acusá-lo. E aí fizeram a acusação. Vai para a Câmara, comissão processante, vai para o Ministério Público, imprensa, etc. Agora, depois de 2 anos, o Ministério Público, que é um órgão de investigação por excelência, conclui, depois de 30 mil exames dos meus e-mails, não tem nada contra ele. Tudo não passou de uma acusação leviana. Isso é natural, Kiko. Eu não fico estressado porque aceitei o jogo político, mesmo esse com tanta sujeira e falsidade. Será que você não ficou, mas a sua próstata ficou? Será que não existe doença ficou, já remediei. Isso também já remediei. Sim, claro que sim. Mas é o que eu digo a você. No fundo, a gente pode trabalhar o emocional, mas o psicossomático está aí, né? Pode ser, vivo em paz, mesmo diante dessas turbulências. Será que você não sente, parece que você está num outro mundo? Será que nós vivemos o mesmo mundo? Já eventualmente levou essa... Porque de repente você está com o poder, está uma série de coisas. É só uma reflexão. Eu queria ceder ao nosso Lincoln o espaço. Nós vamos até 10h15, tá, Crespo? Vamos tocar um pouco mais. Tem mais eu acho que o mundo é um só, Kiko. O mundo é um só. Aqui é um mundo em transformação. Quer dizer, há fatos novos. Alguns bons, outros ruins que acontecem. Você tem que percebê-los e se adaptar a eles. Que você sozinho querer modificar a forma como o mundo evolui é quase impossível, não é? Me refiro principalmente às redes sociais, que têm o seu condão, são coisas boas, mas que têm esse traço tão ruim no sentido da propagação de fake news, notícias levianas criadas por alguém. Aliás, nem sempre isso é espontâneo. Sabemos que existem influenciadores digitais vendidos, pagos. Como também tem jornalista vendido, viu? Denegrir não é pouco, não. a imagem de alguns, especialmente na política. Agora, né? Crespo, você entende também que a questão da sua cassação passa por uma falta de articulação na Câmara ou por uma falta de atender desejos de vereadores, troca de favores, passa por isso também? Com certeza, veja, a troca de favores é algo natural e também legítimo. Depende do limite, do tipo de favores que você troca. Para isso tem regras, tem as leis, né? Agora,
a troca de favor na vida, tire política, é algo necessário mesmo. Ninguém é uma ilha, ninguém vive ou consegue resolver os seus assuntos de interesse sozinho. A questão é você graduar. Há um limite, uma marca que você não deve ultrapassar, porque a lei não permite. E olha, além de lei, vamos dizer de algo mais abrangente e importante também, que é a ética. A ética não é lei, mas é uma obrigação moral, que aí vem dos costumes e vem da religião. Então, desde que a gente não passe o limite, essa troca de favores é positiva. Veja, eu não quero contrapor neste momento, mas infelizmente naqueles últimos dias, antes da cassação do dia 1º de agosto, houve autoridades que ficaram investigando pessoas indicadas para ocupar cargos em 2017. Qual é o problema de alguma indicação? E não precisa ser vereador, não precisa ser político até. Quando você tem uma vacância num cargo de confiança, é necessário que a pessoa que você escolha seja da sua confiança, lógico. Isso você analisa em razão de currículo do seu próprio relacionamento. Agora, nem sempre você se lembra da pessoa certa. Vamos lembrar aqui o caso do Cimei Lamaca, que é um excelente secretário e já era uma celebridade na área de esportes. Então, quando vagou antes essa secretaria, naquele primeiro momento, eu não me lembrei do nome dele. Houve várias indicações de vereadores e de outras pessoas, amigas, que quiseram me ajudar. Dizer, isto é crime? A indicação nunca é crime. A decisão sua tem que vir em termos da confiança e do currículo e, claro, da aceitação daquela pessoa, né, de assumir essa maior exposição do cargo público. Então, houve, infelizmente, algumas autoridades que criaram mais uma sensação de irregularidade e acabaram afetando vereadores. O vereador é um ser humano que é sujeito às pressões, desde aquelas que vêm das redes sociais, onde geralmente tudo de ruim nasce, tem coisa boa, mas infelizmente muitas intrigas fabricadas até por esses influenciadores. Por vereadores parte da imprensa, grandes mamileiros no seu governo e mamaram, pediram incessantemente, e na análise que você julga injusta da sua cassação, esta última, essa palavra que você cunhou aí de mamileiro. Não é minha, ela é do vereador Hudson Pessini. Também não é minha. Acho bonita a palavra, okay. Mamileiro. Eu só na resposta não posso aceitar, porque para claro, algum vereador isso poderia ser desrespeitoso. Eu não quero correr esse risco. Eu não quero, só que a população se sente agredida com tanta troca, às vezes, veja, de maneira venal. Eu não vejo dessa forma. Eu tentei atender os anseios de todos os vereadores, até aqueles declaradamente da oposição. Veja, por exemplo, o caso da vereadora Yara Bernardi, que é uma pessoa que eu conheço, como nós, há muitos anos, e ela é da oposição declarada, ela é do PT, portanto é contra todos os demais partidos e contra o meu. Mas o senhor aliado no da caso Jaqueline, da praça, a Jaqueline levou o vereador da Juventude, excelente, no caso, do PT para o governo dela agora. Que no é o seu caso da Praça da da Juventude, cujo início das obras eu fiz durante o governo, né, nos últimos meses, lá no Central Park, ela, na época de deputada, deu uma verba federal que ficou parada lá, estava praticamente perdida e não era suficiente para fazer a obra. Mas eu fui atrás, fui em Brasília, consegui recuperar não só a emenda, mas a autorização para que a obra depois acontecesse, e agora nós já complementamos o valor, fizemos o início das obras e eu a convidei até ao microfone. Então quero dizer para você, eu tentei agradar não a pessoa de vereador, dos 20, incluindo esses da oposição declarada até, mas respeitando o mandato dos vereadores. Eu nunca levei, agora você vai dar, então você foi bobo. Essa sua colocação, eu entendo a sua razão, mas se eu sou bobo fazendo a coisa certa, eu prefiro ser assim do que o contrário. Então, realmente eu dei espaço para todos os vereadores em respeito ao mandato de cada um deles. Agora, se algum deu a palavra, traiu ou cedeu a interesses menores, algo que eu não posso julgar. Não sei e não posso julgar. Cada um há de dormir com a sua própria consciência. Olha, tem o Lincoln e tem as pessoas fazendo pergunta aqui para o Paulo. Eu gostaria de ceder o espaço agora ao nosso Lincoln, mas eu venho depois finalizando com tá você, bem. Cris. Prefeito, bom dia também a todos os nossos ouvintes, aos nossos colegas aqui.
O senhor chegou, a gente começou essa entrevista mais ou menos umas 9h15, já são basicamente 50 minutos de entrevista, e pelo menos por 5 vezes o senhor se disse cristão. Eu sou cristão também. Talvez uma das parábolas mais interessantes da Bíblia que é uma parábola de Jesus, seja a história do fariseu e do publicano. O fariseu, um doutor da religião, que vai, se ajoelha perante Deus e exalta suas virtudes para Deus. E o publicano, um pecador, né, um cobrador, que se ajoelha perante Deus, só bate no peito e exalta, e na verdade pede perdão pelos seus pecados. E conta Jesus que o perdoado, o exaltado por Deus, é o publicano. Eu pergunto ao senhor, quando o senhor está no seu íntimo, porque na verdade assim, o que a gente sente, e eu, sendo muito sincero, eu conheço sua história, né? Conheço o senhor, e por toda essa sorte de investigações que a gente viu, que a gente acompanhou, o senhor se sentiu em algum momento, e aí esse poderia ser o pecado que o senhor confessaria, traído pelas pessoas, ou assim, manipulado ao ponto de ver o seu governo, aquilo tudo que envolvia ser usado de modo ilegal, ilícito, e o senhor na verdade foi os ilegais assim, ou imorais que fossem, e às vezes a gente via o senhor cobrando uma pessoa próxima, e essa pessoa próxima vaticinando, e o senhor só dando um ok e tal. O senhor se sentiu de alguma forma, eu sei que o Kiko já fez essa pergunta, mas eu gostaria de reforçar, o senhor se sentiu traído por essas pessoas que estavam próximas? A minha resposta é pronta, Lincoln, por uma decisão pessoal há muitos anos, antes da política até. Eu acredito nas pessoas até que elas me provem ao contrário, porque um posicionamento meu ou de alguém ao contrário disso faz a sua vida ficar mais difícil, isolada, não é? Eu acredito nas pessoas. Quando eu escolhi a minha equipe dos secretários e outros também, principalmente esse, o primeiro escalão, eu trouxe pessoas com currículo apropriado e com o compromisso de trabalhar pelo interesse público, né, da população de Sorocaba. Portanto, eu não vejo até hoje nenhuma ilegalidade ou crime cometido. Esses e-mails que você se refere, eu não os conheço, nunca soube de algum e-mail que tivesse sido a combinação, planejamento de alguma operação ilícita. Se você sabe, até diga abertamente aqui. Mas eu não conheço e duvido que tenha acontecido qualquer crime ou ilegalidade no governo. Agora, falha sim. Já fiz esse meia-culpa, mas veja, é impossível, ainda mais uma máquina grande como a prefeitura, que não aconteçam falhas. Mesmo diante das falhas que eu cometi, o que o governo cometeu, eu também já me posicionei. A hora que você percebe uma falha, você tente corrigi-la antes dela produzir seus efeitos. Se isso vier a público, se desculpe, como eu já fiz hoje, inclusive aqui. Portanto, em termos de agora, só não erra quem não trabalha. As pessoas podem não gostar de mim, como não há ninguém que seja uma unanimidade na paixão ou carinho de todos os demais. Mas duas coisas que ninguém pode falar em termos da minha atividade política é que eu não sou trabalhador. Eu não vou dizer que fui o que mais trabalhei, mas 16 horas por dia no gabinete ou em campo, eu trabalhei durante todo o tempo que estive lá. Aliás, já como vereador e deputado, eu sempre fiz isso. Portanto, trabalhei com interesse público em favor das pessoas aqui em Sorocaba, antes até na região. Segundo, fui honesto, e essa honestidade é uma coisa que não deve vir do discurso. Estou mencionando agora, mas eu apresento como prova disso meu passado político. Eu tenho 20 anos de mandatos. Se eu não fosse honesto, com certeza isso já teria vindo à tona. Nunca sofri nenhuma acusação. Agora houve uma outra acusação também que não é nem processo, não tem nenhum processo desse de improbidade, Casa de Papel principalmente, não é nada. Quer dizer, houve acusações que eu saiba nem foram comprovadas. Estou à disposição de qualquer órgão da polícia, e para mim esse negócio de foro privilegiado não tem diferença nenhuma, porque se você
está classificado como foro privilegiado, nada impede que de São Paulo, por delegação, o tribunal passe, como já passou, inclusive, aqui. A minha vida está aberta, já fui grampeado legalmente, isso não é problema. Quem nada deve, nada teme. Minhas contas bancárias, meus 30 mil e-mails, o promotor reconheceu que examinou 30 mil e-mails meus e não achou nenhuma ilegalidade. Eu fiquei super feliz, orgulhoso disso. Portanto, falhas tenho muitas, mas tenho orgulho de certa forma, porque são falhas de quem trabalhou muito em benefício das pessoas em Sorocaba. Isso ninguém consegue apagar. Eu não importa se eu vou voltar ou não vai voltar. Eu estou com 64 anos, eu nem pretendia mesmo morrer na política. Tenho netos, tenho outras ocupações de acusações levianas, principalmente em redes sociais, que infelizmente hoje só fazem isso. Agora, nesse caso dos e-mails, né, que eu citei aqui, esses e-mails que foram anexados, apresentados pelo ex-secretário Eloy, a Operação Casa de Papel, né, e foram periciados e tudo, o senhor reconhece esses e-mails como verdadeiros ou esses também não? Não posso afirmar que são, porque eu nem fiz a análise, eu vi pelas notícias. Mas então, se você pudesse, eu não quero também constrangê-lo, diga que e-mail, que assunto foi, para que eu responda. Sim, por exemplo, alguns deles, marcando reunião com a empresa de Gentil e com uma outra empresa Estratégia, que fazia campanha política, em seu gabinete, 2:30 da tarde, para tratar de assuntos relativos à campanha eleitoral de 2020. O secretário Eloy lhe mandava o e-mail, o senhor pedia para combinar com a senhora Tatiane Polis um horário na sua agenda. A doutora Tatiane está no e-mail. Para definir isso. Ou, por exemplo, quando o secretário Eloy fala ao senhor da criação de um grupo JEDI, um grupo de uso de pessoas, influenciadores digitais ou pessoas que seja, através da empresa de Gentil, e o senhor chega a marcar reuniões com o secretário Eloy para tratar do assunto. Ou, por exemplo, quando ele faz ao final, já ali por volta do dia 24 de março, se não me falha a memória, uns 12 dias antes da Operação Casa de Papel, quando ele faz uma série de balanço do seu governo, dizendo que usava inexigibilidade, que é uma modalidade de licitação que dispensa o processo para coagir meios de emprego, ou para amansar, era o termo que ele usava, veículos de comunicação, falava do resgate da sua popularidade a respeito de uso desses veículos, desses contratos públicos, e essa série de vamos dizer assim, de ilegalidades ou imoralidades que ele denunciava, elas vieram acompanhadas de um ok ciente do seu e-mail para ele. A minha pergunta é essa: em algum momento, porque a gente ouve o senhor falar, a gente acredita na sua inocência ou ouvindo, né? Pela sua palavra, mas essas comprovações, elas ficam, vamos dizer assim, elas chegam a ser escandalosas. Então, é isso que a gente queria entender, quer dizer, como é que funciona isso? Quer dizer, o senhor tinha efetivamente esta ciência desse esquema que a promotora do GAECO chamou aqui de organização criminosa que atuava por baixo do senhor na prefeitura, ou até hoje o senhor, assim, pelo que o senhor diz, não faz ideia? Lincoln, a sua pergunta principal, que agora entendi e vou responder, é se eu considero esses e-mails autênticos. Da forma como você expressou agora, com certeza não. Nada do que você falou aqui eu reconheço, mas como você não tem os e-mails na mão, eu receio que nós teríamos que tê-los para analisar exatamente os termos. Você falou de assuntos que de fato vieram no noticiário. Esse JEDI, ele nunca existiu de uma forma organizada, mas era uma tentativa de pegar simpatizantes do governo. O que é um simpatizante? Não é apenas uma afeição pessoal, são pessoas que, mesmo não tendo cargo no governo, acompanham os fatos, sabem as razões de cada atitude, mesmo as atitudes impopulares. Algumas vezes qualquer prefeito ou autoridade, até você aqui na rádio, deve ter alguma atitude aqui que não é muito popular entre os seus funcionários, mas
É necessário, senão a organização não vai andar bem. Então, é necessário que a gente tenha, e nós temos alguns. A ideia foi de simplesmente dar mais informação para o grupo de simpatizantes que nos defendesse, porque o outro lado, incluindo os influenciadores digitais mercenários, cada dia se torna maior. Já estava grande naquela época. Portanto, não teve essa informação que você coloca, eu respeito, mas você está equivocado. De Gentil não teve absolutamente nada a ver com essa ideia de agente, o Jedi, seja que nome tivesse, acabou nem se consubstanciando. Que mais que você falou sobre as trates, é sempre como verdadeiras, mas infelizmente em termos de especulações e acusações de rede social, tudo de ruim que alguém possa imaginar deve ter vindo. Crespo, eu voltava do café e a nossa companheira Alana Damasceno, que por várias vezes foi observando a nossa entrevista, você falou assim que você tem muitas falhas e muitos erros. O que seriam algumas falhas e alguns erros que nós não somos perfeitos e que eu tenho muitas falhas? Quais seriam essas falhas que você hoje fazendo uma análise que o Crespo falhou ou que o Crespo errou? Olha, eu vou dar a minha resposta, mas reforçando algo que você disse antes. Mas eu também já respondi que, embora eu vá responder que é uma falha, mas na verdade, se olhar no sentido ético, eu não faria diferente, mas reconheço que são falhas. De ter acreditado sem saber em pessoas que não mereciam essa confiança, mas como que a gente, qualquer um, poderia evitar isso? Só com o tempo que a gente percebe que determinada pessoa não estava lá para não só cumprir o programa de governo, mas para atuar da forma como foi alinhado esse governo. Mas você tem que aceitar aqueles que estão. Se você procurar um governo perfeito, você fica sozinho também. Você tem que acreditar e depois fiscalizar. A fiscalização de todos, uns com relação aos demais, é necessário. Isso não é desconfiança, é simplesmente uma forma de prevenir problemas, coisa que nós sempre fizemos. Veja, Kiko, por exemplo, então eu considero isso uma falha, mas que no sentido ético eu não faria diferente. Agora, pequenas falhas no dia a dia por falta de informação, são aí dezenas e dezenas ao longo do tempo, né? Nem me lembraria de muitas, mas só quis reconhecer erros e falhas que eu cometi até no dia a dia, mas quando percebi, eu os corrigi. E isso é o mais importante, a correção. Eu gostaria de fazer um ping-pong, depois abrir para uma finalização dos ouvintes. Queria que o senhor falasse em poucas palavras, eu vou falar alguns nomes, o senhor fala o que vier na cabeça. Marcelo Carriel. Um delegado que está em Sorocaba e no cargo há muito tempo, uma pessoa que eu respeito, aliás, conheço há muitos anos também. Salatiel Regisel. Também, veja, Kiko, não se trata de um apreço ou problema pessoal, se trata do respeito ao cargo. O Salatiel, eu respeito e temos um relacionamento, só não foi melhor, porque desde o início do governo, mas eu entendo